Eu chamo agora o professor Luiz Otávio, que vai falar sobre a depressão como manifestação dos maus tratos do ponto de vista da escola. Bom dia. Enquanto a apresentação vai sendo colocada aqui no PowerPoint, primeiro eu queria agradecer o convite, Vera, muito obrigado, Cristiane, pela fala anterior. Eu acho que muito do que eu vou colocar aqui vai de encontro ao que você falou. É claro que a partir de perspectivas diferentes, mas muito obrigado, Vera, pelo convite de poder estar aqui, falar para um público, uma plateia muito querida, muito diversa, em especial com um professor na plateia, o mestre Adilson, que foi meu professor na escola. Eu sou ex-aluno do colégio onde eu dou aula e sou orientador educacional, que é o Colégio Vértice. Então, para mim, é com muito orgulho poder falar sobre o trabalho que eu realizo nessa instituição e como essa instituição evoluiu ao longo do tempo, né? Então, a minha fala é do ponto de vista da escola, né? E aí, depois, no momento das dúvidas, a gente pode trocar algumas outras conversas, tá? Então, dentro da minha apresentação, eu vou abordar a questão da depressão sobre o ponto de vista da escola, mas eu não vou diretamente falar sobre a questão dos maus tratos, né? Então, quando a Vera estava conversando comigo para essa apresentação, era muito mais no sentido de uma perspectiva de como a escola enxerga o avanço da depressão, porque eu não sei quantas pessoas aqui do auditório trabalham direto ou indiretamente com a escola, mas como essa questão vem aumentando, ou melhor, vem sendo talvez mais diagnosticada, ou até mesmo super diagnosticada, e como que a escola lida com essas questões, tá bom? Então, eu vou falar um pouquinho sobre essa depressão, esse momento de autoconhecimento. Eu vou falar também muito na perspectiva deste pré-adolescente e adolescente, tá? Que é um momento de autoconhecimento, onde ele está encaixando aí as pecinhas para formar o seu próprio ser. Eu usei para esta apresentação algumas imagens que são do Bruno Mafati. Essas imagens estão compondo um texto chamado Aborrecidos ou Aborrecentes, da Chloé Pinheiro, uma reportagem que foi divulgada no UOL. Essas imagens são muito simbólicas. O Bruno é um artista bastante sensível. E falando um pouquinho sobre esta adolescência, acho que quem lida com a adolescência, seja pai, mãe, terapeuta, já se deparou com esta cara de tédio, esta cara de que nada é suficientemente interessante, né, para chamar a atenção desses jovens, né? Então, eu lembro que a gente estava falando sobre um aluno, sobre a possibilidade da gente participar de um projeto coordenado pela NASA, onde este aluno poderia até fazer interface, um FaceTime, com coordenadores da NASA. E eu conversando com ele, ele o tempo todo, e que mais? E que mais? Eu falei, nossa, o que mais, né? A gente está falando sobre a possibilidade da gente se comunicar com o telescópio, né? Assim, mais importante aí da NASA, e ele queria mais, ele queria mais. E muitas vezes existe também uma preocupação nossa de querer preencher este vazio do adolescente. E a adolescência por si só é um período vazio, e ele vai ter que encaixar essas peças. Então, muitas vezes, a questão de lidar com este tédio é colocá-lo na posição de protagonista para lidar com esse vazio, né? E para isso a escola precisa se adaptar, porque este momento não é fácil para ele. A gente sabe que esse aborrecimento, ele tem um reflexo direto, ou seja, ele é uma manifestação direta de algo até mesmo biológico que está acontecendo com o corpo deste adolescente, né? Há uma queda aí de receptores dos sistemas de recompensa, e então alguns neurotransmissores, como por exemplo a dopamina, não vão atuar de maneira tão eficiente quanto, por exemplo, atuavam na infância. Na infância você entrega um brinquedo colorido, seja ele qualquer, para uma criança, e ela passa horas entretidas com aquilo, né? Um adolescente, ele precisa mudar bastante o foco da atenção dele para conseguir manter esse divertimento ou manter essa atenção sustentada, né? E a gente sabe que, pensando nessa necessidade que todos nós temos de manter este sistema ativo, todos nós queremos uma recompensa, todos nós queremos ter esta sensação de bem-estar, eles têm aí um canal direto muito utilizado, que são as redes sociais, os videogames.
São canais onde, por exemplo, ele posta uma foto e o dia inteiro ele fica acompanhando a quantidade de likes que ele vai recebendo, quem são esses likes, se é o crush dele, né? Ou então se é aquela pessoa que ele está interessado, ou alguém de uma série superior, se o professor dele, porque hoje existe essa interação online também, aprova, curte aquilo que ele acabou de postar, e aqui existe uma chance dele receber esse feedback positivo do ambiente, para que ele tenha essa sensação de bem-estar. Mas a gente sabe que, apesar disso aqui, das redes sociais, da vida virtual dele ser extremamente atrativa, ela também não dura muito tempo. E o que acaba acontecendo é um ciclo vicioso, né? Então, ele muda de rede social, porque ele se aborrece já, aquela rede social já não impacta mais na vida dele, e aí ele fica preso nesse ciclo, né? E aí, se nós, na figura de adultos, que estamos aí coordenando um processo de formação dessa personalidade, desse adolescente, se a gente não oferecer algo diferente disso, esse ciclo pode se tornar bastante perigoso, até mesmo para a questão da aprendizagem. A gente sabe que este ciclo, ele tem ele afeta diretamente a questão da criatividade, porque ele não cria mecanismos para ter este feedback, ele usa os mecanismos que estão à disposição dele, e uma queda muito grande na atenção, né? Hoje a gente percebe mesmo dentro da escola a atenção sustentada que esse jovem oferece para uma aula expositiva é muito menor, né? É claro que sim, a escola tem que se adaptar, criar processos muitas vezes, por exemplo, como a gamificação, mas a gente sabe que muitas vezes na vida adulta a gente vai precisar dessa atenção sustentada por muito mais do que 20, 12 minutos, que às vezes é a média de atenção que eles apresentam em sala de aula, né? A gente está aqui na figura de adulto, né? Todo mundo assistindo uma palestra, e a gente sabe da dificuldade mesmo, né? Quantas vezes aqui a gente já não pegou o celular, a gente está neste mundo que precisa manter a gente conectado o tempo todo. E para o adolescente, se ele não treina isso, né, desde dessa fase, como que ele vai treinar isso na fase adulta, né? Hoje a gente já vê reflexos disso, e eu converso muito com as universidades, na própria universidade, né? E, é claro, num viés mais patológico, esse ciclo vicioso, essa queda dessas capacidades, dessas habilidades, pode sim desenvolver numa depressão, né? Esse é um dos fatores que a gente percebe que casos de alunos com depressão estão ligados a esse primeiro fator que eu estou apresentando aqui. Além disso, o sistema de recompensa também está muito ligado a uma característica que a gente observa do adolescente, que é o do imediatismo. Então, eu não estou bem, isso precisa ser resolvido agora, porque amanhã eu quero postar alguma coisa muito feliz, né? Esse imediatismo também acelera um pouco esse processo de preencher esse vazio existencial, muitas vezes com algo que não é adequado para a personalidade dele, e aí a gente vê a superexposição desses adolescentes nas redes sociais, né? E também nas redes sociais eles estão sujeitos à questão do consumismo, que já é uma característica marcante da nossa sociedade, mas eles são bombardeados com ofertas através dos youtubers que eles acompanham, que consomem um determinado padrão de mercadoria, e eles, a gente percebe que na escola eles já se organizam com relação ao consumo, né? Então, adolescentes se aproximam de acordo com não mais a banda que ele ouve, mas às vezes a roupa que ele veste, a marca que ele admira, e essa questão também está intimamente ligada à depressão, tá? Num outro sentido, numa outra perspectiva, a gente sabe que as relações na escola elas são extremamente variadas. Então, dentro da escola, o adolescente é observado por uma diversidade de personagens muito grande. Esses personagens todos geram, em cima deste adolescente, uma determinada expectativa, tanto do próprio adolescente em corresponder à presença daquele outro, quanto muitas vezes esse outro coloca para ele, eu espero que você chegue aqui, neste tempo, né? E às vezes ele não tem exatamente a mesma velocidade que você, porque muitas vezes ele nem tem a mesma maturidade que você naquele momento. Um exercício muito claro aí que a gente pode fazer para se adequar, para entender um pouquinho esse tema, é voltar para a nossa adolescência, né? Então, quantas vezes você não tinha a ideia de que o seu pai e a sua mãe
tinha uma determinada expectativa por você, e às vezes isso era uma coisa da sua cabeça. Mas colocar isso em discussão para um adolescente também é muito difícil. Porque e se ele confirmar os medos dele, né? Então, garantir um espaço para falar sobre as expectativas é super importante. Até porque eles não estão aqui, a próxima geração não está aqui para cumprir com as expectativas da nossa geração. Eles estão aqui muitas vezes para frustrar as nossas expectativas, e a gente tem que cuidar disso aqui, porque geralmente essa dificuldade em lidar, que a gente observa no adolescente de hoje, em lidar com as frustrações, é um dos fatores que nos faz ficar preocupado para o desenvolvimento de uma depressão. Isso aqui é extremamente saudável para o desenvolvimento de qualquer pessoa, mas quando a gente não permite que ele lide de maneira adequada com expectativa e frustração, a gente não está trabalhando esse aluno, a gente não está trabalhando esse adolescente para o que a gente conhece como vida, né? Que é tentativa, erro, muitas vezes acerto, mas muito mais vezes erros, né? E a gente tem um personagem bastante influente, olhando para a escola, que é a figura parental, que muitas vezes, percebendo a dificuldade que os adolescentes têm em lidar com as suas próprias frustrações, acabam atuando de uma maneira muito intensa, protegendo este aluno, gerando um fenômeno aí que a gente já nomeia de overparenting, né? Então, seria essa super proteção dos pais com relação às frustrações dos jovens. E muitas vezes, quando eu estou falando isso, por exemplo, na escola, uma adolescente perdeu uma semana inteira de provas porque ela terminou com o namorado, né? Então, isso já é fato, inclusive com reuniões, olha, eu vim justificar o porquê a minha filha faltou a semana inteira de provas. É claro, realmente, ela não tinha condições de fazer a prova, ela não tinha condições nem de falar na reunião. Mas agora, como que este processo culminou? Como que foi esse relacionamento? Como é que está sendo observado essa frustração? Porque um relacionamento é frustração, né? Em grande parte tem muita coisa boa, mas assim, são duas pessoas demandando um tempo todo da outra. Então, como que a gente chegou neste momento? Uma nota baixa, hoje significa um atestado de incapacidade para o resto da vida, né? Então, um 0 hoje tem um peso muito grande, independente daquilo contar ou não contar na nota final, né? Então, muitas vezes a gente recebe alguns pais assim, o aluno foi mal numa prova de história, e aí ele já está lá falando assim, mas eu estou pensando no currículo dele porque ele quer fazer direito, né? E eu assim, calma, ele está no 9º ano ainda, ninguém vai saber dessa nota, existe uma grande preocupação de se isso vai para o histórico, né? Então, uma nota baixa não significa mais um desafio que esse aluno tem que enfrentar, mas significa um atestado de incapacidade, né? E muitas vezes uma nota baixa é uma das justificativas para a transferência de escola. E o que acaba gerando nesse adolescente uma dificuldade em lidar com o que a gente chama, em termos de função executiva, com a sua flexibilidade cognitiva, né? Então, quando ele encontra uma pedra no meio do caminho, como que ele completa esse poema, né? Então, essa pedra é um morro, é um muro extremamente alto que eu não consigo escalar, como que eu vou contornar? E aí essa flexibilidade cognitiva é um dos fatores aí importantes para ele lidar com essas frustrações, e a impossibilidade de lidar pode acabar gerando essa depressão. Vale lembrar que o contrário do overparenting, a negligência parental, também não é nem um pouco positiva para a formação desse aluno, né? E também está ligado com as questões de depressão. Então, aí fica uma dúvida para a gente, né? Como a escola pode lidar com o vazio, a falta de propósito e o medo da frustração? Se alguém aqui souber a resposta integral para esta pergunta, não conta, escreve, vende um livro e você vai ganhar muito dinheiro com isso, tá? Então, assim, a gente tem alguns relatos de experiência na nossa escola, de como a gente lida com isso, e principalmente algumas perguntas que a gente faz para o nosso próprio trabalho, que muitas vezes nos guiam para talvez a melhor maneira de lidar com esse problema. Porque esse não é um problema da escola, esse é um problema de todos nós. Esse é um problema cuja responsabilidade é dos pais, é do jornaleiro, é da escola, é do terapeuta, que tem que entender muitas vezes que ele precisa conversar com essa escola
porque essa escola, apesar de estar no século XXI, ela está ainda engatinhando em termos de século XXI, ela está presa muitas vezes em um módulo do século XIX, e que só o comportamento coletivo mesmo e a preocupação coletiva vai poder nos guiar para um caminho diferente, né? Então, eu coloquei aqui algumas sugestões, algumas perguntas que guiam o nosso processo lá na escola, e eu dividi em duas etapas. Uma para agora, né? Você que é uma escola, você que é um psicopedagogo, um terapeuta, tem uma clínica, uma ONG, e está preocupado em atuar isso agora. Primeiro, entender que escola não é clínica. A clínica é reservada aos terapeutas. E muitas vezes, pela escola, até mesmo na fala da juíza que a gente ouviu, na escola esses assuntos acabam vindo à tona, porque é uma área de segurança para esse aluno, né? Então, ele confia nos professores, ele gosta dos professores, e tem muita gente na escola, então ele vai conseguir se identificar com alguém ali. Então, muitas vezes essas questões acabam aparecendo para a gente, e é importante a gente saber que a escola não é clínica, o que não nos tira a nossa responsabilidade terapêutica. Escola é lugar de acolhimento. As crianças vão para a escola para, o primeiro motivo, faço essa pesquisa todo ano com o primeiro ano, para conhecer novas pessoas e fazer amigos. Escola é lugar de se relacionar. Ele vai aprender a se relacionar ali, né? E, infelizmente, tem sobrado para a escola como o único lugar restante nesta sociedade onde ele encontra um coletivo. A gente não tem mais a figura dos clubes, a gente não tem mais a figura das praças, e nem as igrejas, né, estão cumprindo mais com esse mesmo papel, porque as pessoas também não frequentam com tanta assiduidade. Então, a escola é algum lugar onde eles vão ter que lidar com o coletivo. É um dos poucos espaços que, neste mundo, onde a gente está cada vez mais individualista, vai ensinar no contexto coletivo, né? Então, saber que a escola não é clínica é um lugar de acolhimento. E aí, como que você planeja estratégias para que o seu aluno se sinta acolhido? Porque isso não é simplesmente ter a vontade, aquela boa vontade, que eu sou uma boa pessoa. É assim, vamos colocar no papel o que eu espero de um professor dentro de sala de aula, qual é a postura que eu espero de um orientador e de um diretor quando aqui dentro entra uma família e quando eu lido com um piti de um adolescente. Qual é a sua responsabilidade perante esse piti? Porque é muito fácil a gente colocar numa caixinha de que assim, adolescente chato, né? Nossa, mais um piti, já acabou? Né? A gente fala assim para eles, né? E assim, o que você faz com isso que ele se apresentou? Porque isso que ele está te apresentando é um pedido de ajuda, geralmente, né? Ele precisa aprender a se comunicar. E você é o adulto responsável aí na relação que vai mostrar como que você se comunica quando alguém se descontrola. Você é a referência de inteligência emocional para esse jovem. E aí cabe uma responsabilidade muito grande para todos nós, porque todos nós vivemos nessa mesma sociedade que está descontrolada emocionalmente, né? A sociedade das pílulas. Então, assim, hoje o professor, né, ele tem um peso muito grande, né? Ele tem uma cobrança muito grande, ainda mais em tempos agora, né, de como atuar, o que falar, né? E ainda assim tem que ser alguém que controla muito bem os seus pensamentos, as suas emoções, com uma sala de 40 adolescentes à sua frente, né? Então, outro dado importante, a sua escola, a sua instituição consegue identificar a variação de comportamento nos seus jovens? Você tem um histórico do seu jovem, né? Só isso vai te permitir reconhecer a variação de comportamento, que talvez seja algo para colocar uma pulga atrás da sua orelha, lembrando que você não é clínica, de que esse adolescente está passando por alguma dificuldade. Porque muitas vezes ele tem um perfil mais introvertido, muitas vezes ele sempre foi um aluno mais reservado, e que se você ficar patologizando esse viés, essa questão da personalidade dele, você está prestando aí, na verdade, um desserviço, quando, na verdade, você acha que está só se preocupando com esse aluno. Então, assim, principalmente a questão do desempenho, né, na nossa escola, a gente consegue perceber que ela está intimamente ligada ao emocional desse aluno, né? Então, alguma coisa está acontecendo. O que será, né? E aí, conhecendo o dia a dia desse aluno, tendo uma postura mais próxima, isso pode te ajudar a ser um canal ou simplesmente prestar um serviço de escuta para esse aluno. Depois, como que a sua escola se preocupa, quais são as estratégias práticas que você tem para que o seu aluno socialize com os demais? Eu recebi um mês atrás, mais ou menos,
eu estava ajudando uma aluna, né? Eu sou professor de biologia, orientador educacional, mas eu estava ajudando numa questão de matemática, que eu ainda lembrava como é que fazia condição de existência para inequações. E ela estava me falando que era de um jeito, e eu falava, não, eu tenho certeza que é de outro jeito. Ela, não, é assim, é assim, é assim. Não, eu falei assim, vamos, você está nessa opinião, eu estou nessa, vamos chamar mais uma terceira pessoa. E aí eu sabia que tinha um aluno da série dela no pátio, só que de outra sala, e eu falei assim, ajuda a gente aqui, né? Como é que você resolveria esse problema, desse jeito ou desse? E aí eu vi que eles estavam conversando, mas eles estavam conversando com uma formalidade muito atípica para um adolescente. E aí eu perguntei, vocês se conhecem? Né? Aí eles falaram assim, sim, eu já fui na festa de 15 anos dela, a gente se tem nas seguintes redes sociais. Eu falei, vocês já conversaram? Né? Já trocaram ideias? Né? Aí eles, não tivemos a oportunidade, né? Como... E assim, nós temos uma preocupação bem grande, a gente faz uma série de atividades de socialização, em especial no começo do ano, e era um aluno antigo que estava recebendo os alunos novos, e ela era aluna nova. E aí o que acabou acontecendo? Eu percebi que ali, por mais que você proponha atividades de socialização, ainda assim você tem que insistir, porque os adolescentes eles têm um receio de se socializar, pela própria adolescência, o medo do julgamento do outro para algo que eu ainda nem construí direito, que sou eu. E hoje a gente tem a exposição na internet. Né? Então, se eu faço alguma coisa errada, isso aí viraliza, né? O que pode ser positivo e extremamente negativo em alguns momentos. E para o futuro, o que a sua escola... Isso eu estou pensando caso você não tenha, né, nenhuma atividade agora. Mas, para o futuro, assim, a sua escola tem programas de informação sobre saúde mental, tanto para os alunos quanto para os pais e, principalmente, como você lida com a formação continuada dos seus professores com relação a esse tema. Porque os professores também têm dificuldade e também têm questões com relação à depressão. A depressão é uma das doenças que, muitas vezes, a gente acha que a gente fala muito, todo mundo conhece, mas existe um grande estereótipo. Né? Até mesmo, estou dando uma microfone aqui, até mesmo muitas vezes para o professor que está passando por um processo de depressão, ele também precisa de uma atenção e a instituição tem que entender isso. Eu tenho só 5 minutos, então eu não vou conseguir terminar a minha apresentação. Então eu vou falar primeiro assim, como que eu, como orientador educacional, atuo frente a um caso ou alguma suspeita de depressão. Então eu fiz uma série de etapas que a gente geralmente faz para conseguir conversar com esse aluno. Então, antes de conversar com esse aluno e com essa família, a gente vai conversar com os professores, com as pessoas que estão mais tempo com ele. Porque muitas vezes eu verifiquei um comportamento, mas que não representa o todo. Representa como ele interage comigo. Às vezes ele não gosta de mim, e ele não quer falar comigo, ele não está nem aí, mas com o resto dos professores ele está... tudo bem. Então, eu levanto essas informações com os professores, tem feito tarefa, não tem feito tarefa, como é que está dentro da sala de aula, aula de educação física, aula de artes, aula de teatro são fundamentais nesse momento, porque é um momento diferente, onde o aluno não está ali no coletivo, na sala de aula, sentado nas fileiras uma atrás da outra, mas onde ele é um pouco mais protagonista. Daí, a partir de uma postura empática, que a gente vai oferecer, um espaço de escuta. E muitas vezes, como a gente tem uma relação próxima com esse aluno, vem muita coisa. E você tem que saber que, nesse momento, a sua escuta ela é um levantamento de informações que você vai acolher, você não vai julgar o que esse aluno trouxer, do tipo, isso é passageiro, isso é só uma fase. Mas olha quanta coisa, né? Ou pedir para o aluno, falar assim, olha quanta coisa boa você tem, né? Você tem tudo. Isso geralmente é devastador para o aluno que está passando por algum episódio de saúde mental. Então, você vai obter informações porque você tem um papel dentro dessa rede de cuidado dos alunos, em especial quando for para este momento. Então, não fazer julgamentos perante o que o seu aluno te traz, né? Transformar o que ele te traz num mimimi, é extremamente importante. Depois, uma conversa com a família. É claro que muitas vezes o que acontece, muitas das nossas suspeitas, elas se resolvem aqui. Porque muitas vezes é alguma coisa assim, o professor falou isso para mim na frente da sala, ficou chato, e agora eu não estou sabendo como me recolocar. E aí você vai instrumentalizar esse aluno e este professor a lidar com este problema. Né? E muitas vezes é ele que vai resolver. É claro que às vezes você vai
no backstage, conversa com o professor e fala, pô, cara, olha o que aconteceu, né? Mas ele que vai resolver, porque é importante que ele se sinta protagonista da sua própria resolução. E uma conversa com a família, entendendo que nem toda família vai saber falar sobre saúde mental e que, assim como todos nós, a família tem dificuldade de aceitar algumas questões, e introduzir a ideia, que muitas vezes é um pecado, tá? De terapia para a família. Muitas vezes eles vêm com maus olhos, ou como se terapia fosse coisa que eles falam em reunião para louco, né? E aí, quando eu falo que eu faço terapia, eles já ficam um pouco... Então, não é necessariamente, né, para loucos, né? Enfim. E aí, desta reunião com a família, um encaminhamento, ou se já acontece um tipo de atendimento, reunião com especialista. Essa reunião com especialista é com a variedade de especialistas que lidam com esse jovem, tá? Então, a gente já atendeu psiquiatra, fisioterapeuta, pediatra por telefone, muitas vezes por conta da agenda, psicopedagogo, e este relato é extremamente importante, até porque, como na fala da Cristiane, ela fala das depressões, né, no plural, a gente vai ter uma ideia de como a gente vai poder lidar com esse caso. Porque a gente sabe que a gente vai ter uma atuação pequena, mas muitas vezes fundamental. Pequena porque o nosso espectro é o pedagógico, mas grande porque é onde esse aluno está mais tempo. Então, se ele se sente mais confortável nesse ambiente pedagógico, sem dúvidas nenhuma, a gente vai estar contribuindo para que ele lide melhor com a sua questão e não atrapalhando, né? E daí uma nova conversa com o aluno, porque muitas vezes eles demandam explicações do porquê a gente está fazendo alguma coisa diferente para eles. Porque geralmente eles não querem esse tipo de exposição. E às vezes é algo que a gente tem que respeitar também. E daqui é um ciclo. Dessa nova conversa com o aluno, você volta para os professores para ver se está funcionando, e isso não para, tá? Bom, então, basicamente é dessa maneira que a gente atua com os alunos que apresentam algum quadro clínico nesse sentido. Eu gostaria de reforçar da minha fala que é extremamente importante essa reunião com os especialistas, porque eu sei que tem vários aqui no auditório, e extremamente importante essa postura empática treinada, tá? E aí, nas perguntas, eu vou poder falar um pouquinho sobre outras estratégias que a gente tem. E só para lembrar, a gente também tem na escola, porque eu sou psicopedagogo, mas muitas vezes, quando eu estou lidando com esses casos, a gente precisa de uma supervisão formal. Então, a gente tem semanalmente os orientadores, uma supervisora, uma terapeuta, que nos assiste, que nos ajuda a lembrar algumas perguntas essenciais e a dar alguns encaminhamentos, ok? Muito obrigado.